Bom dia, né? Quase boa tarde, na verdade. Bem-vindo à Pílula de Conhecimento, uma live que acontece de segunda a sexta, sempre às 7h15 da manhã, com exceção de hoje, que está acontecendo agora, 15 para as 11 da manhã, e eu vou explicar o motivo. Eu estou bem gripado, né? Com falta de ar, um pouquinho de falta de ar, e o medo da Covid fez com que de manhã eu fosse atrás de exames laboratoriais, né? Exames, testes necessários para se confirmar ou se descartar a Covid, graças ao bom Deus, tudo descartado, mas de qualquer forma precisei atrasar, então a live de hoje foi uma recomendação médica, e a gente não discute esse tipo de coisa, né? De qualquer forma eu decidi vir, mesmo que atrasado, mesmo que 3 horas e meia de atraso depois, para trazer mais uma pitada de conhecimento, né? Nem arrumei cabelo, não arrumei nada, só posicionei aqui o celular para a gente poder falar. E se tiver bom o áudio, vocês me avisam que eu vou utilizar um fone novo aqui sem fio para ver se a gente consegue fazer uma boa captação, e se isso funcionar vai ser muito bom. Como eu falei já para vocês, eu estou fazendo aqui, estou trazendo tecnicamente, né, de livros e sites de grandes entidades, alguns temas mais específicos para que vocês possam aprender com esses temas, e depois eu dou a minha pitada pessoal com os meus 37 anos aí de vida com diabetes, né, e também trazendo a bagagem da doutora Renata, nossa endocrinologista e também diabética há 38 anos, da dona Graça, a minha mãe, que também é diabética há 26 anos e que já foi presidente da DJ, coordenadora da Sociedade Brasileira de Diabetes, coordena hoje Educando Educadores, o maior curso de formação para profissionais em termos de cuidados com diabetes, no trato com o dia a dia com diabetes. E aí a gente traz essas experiências, né? Além da doutora Camila, nossa super nutricionista, além do Vanessa Matheus, nossa super educadora física, a gente traz o acúmulo desses grandes profissionais para trazer o melhor da informação sobre o diabetes para vocês, tá certo? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a contagem de carboidrato como ferramenta nutricional, que é exatamente como está descrito aqui nas diretrizes da Sociedade Brasileira com Diabetes. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a importância e a relevância de se usar a contagem de carboidrato no dia a dia para a nossa vida com diabetes, né? Bom, vamos à leitura. O monitoramento da ingestão de carboidratos, seja por contagem de carboidratos, seja por estimativa baseada na experiência contínua, a ser fundamental para o alcance do controle glicêmico. Indivíduos com DM1, DM2 ou gestacional que aplicam insulina no horário das refeições podem ser orientados sobre a necessidade de integrar a administração de insulina ao momento da ingestão de carboidratos. Para aqueles com horários variáveis de refeição ou consumo de carboidratos, é importante o acompanhamento sobre a relação entre a ingestão de carboidratos e as necessidades de insulina. Além disso, instruí-los sobre a contagem de carboidratos para o planejamento de refeições pode ajudá-los a modificar efetivamente a dosagem de insulina de uma refeição a outra e melhorar com isso o controle glicêmico. Parece óbvio, mas para muita gente isso não é. A contagem de carboidratos é uma importante ferramenta no tratamento do diabetes e deve ser inserida no contexto de uma alimentação saudável. Tal estratégia prioriza o total de carboidratos consumidos por refeição, considerando que a quantidade é o maior determinante da resposta glicêmica pós-prandial, certo? Porque os carboidratos são totalmente convertidos em glicose em um período que varia de 15 minutos a 2 horas, enquanto 35 a 60% das proteínas e somente 10% das gorduras passam por essa conversão em um período de 3 a 4 horas para as primeiras e de 3 a 5 horas para as últimas. Reconhecida como um método que permite maior flexibilidade nas escolhas alimentares desde a publicação do estudo Diabetes Control and Complications Trial, o DCCT, a contagem de carboidratos pode ser utilizada por qualquer pessoa com diabetes mellitus, tendo a sua aplicação atualmente mais consolidada no tratamento do DM1, mas também serve ao DM2, tá, minha gente? Você vê que aqui está bem explicado isso, é todo o diabetes mellitus, tá? Mas preponderantemente é utilizado no tratamento do DM1. A participação de indivíduos com esse tipo de diabetes em programas intensivos de educação, envolvendo insulinoterapia e contagem de carboidratos, tende a resultar em melhora no controle glicêmico.
Dentre os métodos de contagem de carboidratos estão a lista de equivalentes ou substitutos e a contagem em gramas. O método de contagem em gramas possibilita o ajuste das doses de insulina rápida ou ultra rápida a serem aplicadas antes das refeições com base na quantidade consumida de carboidratos. A maioria dos pacientes necessita de treinamento específico realizado por nutricionista a fim de estabelecer a quantidade de carboidratos por refeições, aprendendo a medir e a estimar o tamanho das proporções. Para indivíduos em esquema diário de insulina fixo, com tratamento alimentar exclusivo e ou em uso de antidiabéticos orais, o planejamento de refeição deve enfatizar um padrão de consumo de carboidratos relativamente fixo, tanto em tempo como em quantidade. É aquela história que eu falei. Se você não utiliza a insulina, né, se você não faz o fator de sensibilidade, o fator de correção com a insulina, você pode fazer a contagem de carboidrato com porções de carboidrato pré-definidas pela nutricionista que te acompanha. Isso serve muito ao caso do tipo 2, né? Que as pessoas com tipo 2 acham, eu não posso fazer contagem de carboidrato, que para mim não dá certo porque eu não tomo insulina. Não, não é isso, tá? Caiu o fone. Não é isso. Não é essa a questão. A questão não é se você toma ou não insulina. É uma ferramenta útil a tanto o DM1 quanto ao DM2 que você vai precisar adaptar algumas situações. Mas de qualquer forma, super funcional e isso traz super qualidade de vida. Tá? Indivíduos que consomem refeições contendo mais proteínas e gorduras do que o habitual também podem precisar fazer ajustes nas doses de insulina na hora das refeições para compensar as excursões glicêmicas pós-prandiais tardias. Sim. Bom, isso daqui é o trecho que fala, vou até mostrar aqui para vocês, tá? É o trecho que fala de contagem de carboidrato como uma ferramenta nutricional das diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. Tá? Vamos só falar um pouquinho mais sobre o tema. Perdão, para que fique tudo muito claro. Contagem de carboidrato é o método mais eficaz de controle glicêmico quando você aprende a fazer os ajustes insulínicos. Porque não basta você contar carboidratos, porque só contar carboidratos, a conta vai estar certa, mas os dados podem estar errados, os dados de ajuste podem estar errados. Ou melhor, os dados de ajuste, eles variam conforme a vida passa, conforme o tipo de atividade do dia, se você é um dia de atividade física, se não, como que é o seu ritmo de vida, se você vai ter alguma mudança de comportamento dentro desse dia ou dessa semana, se você vai estar em férias, se você vai estar na escola, se você vai estar no trabalho, tudo isso tem um impacto glicêmico que você precisa aprender a variar. Não é uma opção, você não tem opção, né? É uma obrigação, tá? Aprender a fazer essa análise e esses ajustes, se você quer uma vida livre, né? Se você quer que seu filho cresça de forma normal como qualquer outra criança. Agora, se não, você vai implementar uma série de restrições, não vai usar a contagem de carboidrato, mas vai restringir a vida alimentar, né? Ou às vezes até quando você inicia a contagem de carboidrato, prega uma vida de restrições, e isso só atrapalha o processo de desenvolvimento de pertencimento, né? O que a gente não quer são crianças inseguras, a gente quer crianças seguras. Então quando a gente trabalha nesse sentido, a gente trabalha com firmeza e convicção de que a vida não vai ser uma anarquia, né? Mas a vida vai ser normal, tá certo? Com saúde, com muita saúde, com alimentação balanceada, com certeza, com restrição nenhuma, zero restrições. Até tem um tema aqui que não para uma criança, mas para o futuro, fala-se de bebidas alcoólicas e tudo isso. Tudo isso é importante a gente conhecer, é importante saber o tamanho do impacto dos problemas que a gente está buscando e alcançando com o conhecimento, né? Porque a sua liberdade também é a sua maior prisão. E quando a gente começa a buscar o conhecimento, a gente vai ganhando vantagens competitivas no mercado do diabetes, né? Com a vida com o diabetes. Mas ao mesmo tempo, ganha-se responsabilidade. Porque quanto, diz o tio do Homem-Aranha, né? Quanto maior seu poder, maior sua responsabilidade. E eu tenho certeza que com o tempo, a responsabilidade de todos se tornará igual. Porque o poder do conhecimento é transformador, né? E aí você vai poder comer o seu chocolate a hora que você quiser, né? Não toda hora, óbvio, mas no momento que você tenha vontade, você pode comer o seu chocolate, você pode tomar o seu sorvete, você pode ocasionalmente tomar a sua casquinha do Mac, você pode fazer o que você quiser, com segurança, com glicemia controlada, antes e depois de cada refeição.
E a contagem de carboidrato é a grande ferramenta para que isso se torne realidade. Existem ajustes, detalhes a serem perseguidos? Existem. A contagem de carboidrato ela é um parâmetro inicial e que se adapta de acordo com a pessoa. Do mesmo jeito que não tem muita insulina ou pouca insulina para uma pessoa, existe a insulina que ela precisa para viver, na alimentação o resultado da digestão é exatamente igual a isso. Né? A gente tem pessoas que reagem de uma forma à gordura e reagem de outra forma à gordura. Na média, são todos esses dados que a gente trouxe aqui. Tá? Na média, né? A proteína digere 60% de 3 a 4 horas, e 60%, a gordura 10%, isso pode ser de 3 a 5 horas de digestão. Na média, isso é uma verdade. Né? Na média, isso é uma verdade. Quando você vai para o indivíduo, muitas vezes essas coisas não se confirmam. E conhecer e entender, compreender como fazer esses ajustes, essas pilotagens, é o que vai fazer você ter ou não um bom controle e com isso uma vida normal, evitando as complicações, né? E conquistando aí uma vida absolutamente normal, né? Apesar do diabetes para o seu filho ou para você. Bom, gente, essa é a pílula de conhecimento. Hoje, infelizmente, com atraso por conta da gripe e um risco do Covid que se descartou, graças a Deus. Como vocês sabem, toda segunda-feira, às 20h45, a gente tem um Pergunte Pro Alê. Então, hoje, às 20h45, teremos um Pergunte Pro Alê, tudo sobre diabetes. Então, apareça, né? Facebook, YouTube, Instagram, aparece. Manda sua dúvida no chat e eu vou responder ao vivo, tá bom? Não tenha dúvida. E às quartas-feiras a gente tem o Kit Break, que é uma live de entrevistas onde eu converso com você, com as pessoas da audiência aqui do Diabetano, para a gente tirar suas principais dúvidas ao vivo. Eu e você falando. Você me pergunta e eu te respondo. Sem nenhum problema. A gente vai detalhar suas principais dúvidas ao vivo. Traga então suas dúvidas também no Kit Break e participe, né? E ele exclusivamente acontece no Instagram e depois ele é publicado no Facebook e no YouTube, assim como a pílula de conhecimento que a gente está fazendo agora, que é publicada posteriormente no Facebook e no YouTube. Gente, obrigado pela presença de vocês. Eu sei que foi fora de horário, fora de contexto, mas faz parte, né? A gente tem que cuidar da saúde. Fiquem com Deus, uma ótima semana a todos. E a gente se vê hoje mais tarde no Pergunte Pro Alê, tudo sobre diabetes. Te vejo lá.